Destaque do rival Atlético nesse Campeonato Brasileiro, o atacante Wellington Rato possivelmente ficará à disposição do mercado para a temporada de 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes a respeito dessa história, confirmada ainda pelo jornalista Jorge Nicola, inclusive com dois clubes já aqui do futebol brasileiro de olho nessa característica do atleta. Quero trazer os seus números, enfim, até quando vai o seu contrato e se poderia ser uma boa alternativa. O Goiás que já tem hoje, por exemplo, dentro do seu elenco, um dos grandes destaques, o Pedro Raul, que já vestiu a camisa do Atlético Goianiense. Será que essa mesma conduta, né, de jogadores ex-rivais pode chegar aqui no Goiás no ano que vem? Quero trazer para vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, quero passar um recadinho também importante do nosso apoiador do vídeo de hoje, que é a Votorantim Cimentos. Os especialistas. Para mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu só uso cimento Poti. Eu vou de cimento Votoran do começo ao fim. Aqui só dá cimento Tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais! Agora sim, com o recadinho já dado, quero passar também outros importantes para vocês, que é para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive hoje de manhã eu já gravei sobre um que dá pra gente cravar que o Pedro Raul será convocado para a lista do técnico Tite, daqueles 55 jogadores para a Copa do Mundo. Vou estar deixando esse conteúdo na tela final. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Combinado? Então bora começar hoje para falar sobre essa situação envolvendo um jogador que deu muito trabalho ao Goiás, principalmente ali nos jogos da Copa do Brasil, nessa temporada de 2022, e que possivelmente existe essa boa possibilidade para o ano que vem ele não continuar no Atlético Goianiense. O atacante Wellington Rato, jogador já experiente dentro do futebol brasileiro, 30 anos de idade, que pode fazer várias funções dentro de campo, né? No Atlético ele vem jogando mais como um ponta esquerda, ponta direita nesses últimos jogos, mas inclusive justamente contra o Goiás, naquele jogo da ida lá no Antônio Ascioli, né, que o Goiás venceu por 1-0, gol do Elvis, o Wellington Rato fez aquela função como um centroavante, né? Se eu não me engano, o Churin estava no banco e assim, ele não foi muito bem como centroavante, mas eu lembro do gol dele também contra o Vila Nova nas semifinais, salvo engano, aqui do Campeonato Goiano dessa edição de 2022, que jogando como esse cara centralizado, ele fez um belíssimo gol por cobertura lá no estádio do Oba. Então assim, um jogador que tem esse repertório, já jogou também como um camisa 10 na ausência ali do Jorginho, então vem demonstrando essa grande versatilidade e já com ótimos números nessa temporada, entrando em campo 63 vezes. Isso é algo inacreditável, né, da gente olhar assim, acho que tá até errado. 63 jogos nessa temporada, 14 gols marcados e 5 assistências. E uma informação hoje importante, porque assim, é um cara que vira e mexe a torcida do Goiás, fica pedindo, né, normal, essa comparação com principalmente os rivais, né, que estão mais próximos. Olha, fica de olho nesse jogador, o Wellington Rato, até mesmo o Jorginho, o Marlon Freitas, né, muita gente já vi comentando sobre esse assunto. E quero trazer essa notícia que foi confirmada ainda nesta manhã, da quarta-feira pelo jornalista, da quinta-feira, né, pelo jornalista o Jorge Nicola, garantindo o interesse de dois clubes da Série B do Campeonato Brasileiro que estão próximos de retornar à elite, ou seja, a gente pode considerar grandes clubes, né, que o Nicola acabou dizendo, ou seja, o Vasco, o Grêmio ou até mesmo o Bahia. O Cruzeiro não, porque segundo o Nicola, é um clube que ainda está se garantindo na primeira divisão. O Cruzeiro já subiu e também já tem um título, então já está nessa mira desses outros clubes e entrando já em contato com os seus representantes visando o ano que vem. Então um jogador que possivelmente não ficará no Atlético, principalmente caso, né, venha aí a se confirmar o seu rebaixamento para a segunda divisão. Bora para o momento Votorantim do nosso vídeo de hoje para falar sobre as estatísticas do Wellington Rato também nas últimas temporadas e principalmente do que isso, a sua situação contratual, né? Acabei me enrolando aqui, esqueci de falar, vai até dezembro de 2023, a tendência que, como eu falei, não disputando a Série A do futebol brasileiro, a tendência que realmente, né, busque um outro destino para o ano que vem. Inclusive o Vasco foi um dos clubes interessados em contar com o jogador, que já soma bons números desde o ano de 2020, quando chegou na equipe rival. 25 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências, era mais reserva do que titular naquele período, e no Campeonato Goiano de 2021, na temporada passada, começou muito bem, né, a sua trajetória no Campeonato Estadual. 5 partidas realizadas, 4 gols marcados e 3 assistências, o que chamou a atenção do Vevaren Nagasaki, equipe do futebol japonês. Por lá foi até bem, 23 jogos, 7 gols marcados e outras 2 assistências na segunda divisão do Japão. Ele tinha, inclusive o Atlético ele recebeu por esse empréstimo, né, basicamente ele de um ano, R$1.500.000.
e a opção de compra do jogador girava mais ou menos na casa de 7 milhões. A equipe japonesa, apesar dos seus bons números, né, acabou não fechando com o jogador em definitivo, que retornou agora para essa temporada de 2022, desde o comecinho, né, na disputa do Campeonato Goiano. Foi muito bem, 15 partidas, 4 gols marcados. No Brasileirão, soma até aqui 29 atuações, 7 bolas na rede e outras uma assistência. Na Copa do Brasil, 2 gols marcados e uma assistência, inclusive no jogo contra o Goiás na Serrinha, né, realmente foi muito bem. Tanto é que o Jorginho fez gol de cabeça com o passe do Wellington Rato. Para o Jorginho fazer um gol de cabeça, a bola tem que ser muito bem colocada. O Ian Souto também vacilou demais naquela jogada, mas é um jogador que demonstra uma grande visão, além, claro, da sua velocidade nessas contra-ataques, né, um cara que tem uma boa finalização, inclusive cara a cara com o goleiro, pode até mesmo chutar de direita ou de primeira. Eu já vi alguns gols dele também mostrando esse grande repertório. Uma pena que surgiu para o futebol brasileiro muito tarde, né? Se fosse esse mesmo jogador desde os 22, 23 anos, certamente faria muito sucesso também no futebol europeu. Quero saber a sua opinião aqui, finalizando esse nosso momento Votorantim no vídeo de hoje, né? Os seus números nessa temporada, também nesses últimos anos com a camisa do rival. E também essa sua carreira que, assim, foi bem modesta, né, até chegar ali no Atlético, passou principalmente no Audax Hill, lá em 2013, também no Red Bull Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa em 2017 e 2018, Joinville em 2019 e chamando a atenção pelo Ferroviário, né, da capital do Ceará, lá de Fortaleza em 2020, com 7 gols em 22 jogos. Então, assim, para me falar um pouco a respeito da minha opinião, é uma negociação que no mínimo é difícil, né? Por conta desse seu contrato até dezembro do ano que vem, como eu falei para vocês, com o Atlético sendo rebaixado, né? Como está hoje dentro da zona de rebaixamento, a tendência é que ele procure um outro clube da primeira divisão para o ano que vem. O Atlético, inclusive, nessa temporada, uma informação do repórter Vene Casagrande, recusou uma oferta de R$1.300.000, ou mais ou menos $250 mil naquela ocasião, por empréstimo para o futebol dos Emirados Árabes, por um ano de duração, né? Já que ele tem esse contrato até dezembro de 2023, acabou que recebeu essa oferta no meio da temporada, né? E foi recusado. Ele renovou o seu contrato ainda em fevereiro desse ano, né? Iria até o finalzinho do ano, renovado até dezembro do ano que vem. Então não é uma negociação fácil. O Atlético espera, né, lucrar uma grana boa com ele. Por exemplo, esse seu valor da sua multa rescisória, da opção de compra, melhor dizendo, quando ele estava no futebol japonês, girava mais ou menos na casa de R$7 milhões, ou seja, mostra a importância também que enxerga a diretoria do rival. Quero saber a sua opinião, assim. Pra mim, falar bem a verdade, eu não gosto dessa história de contratar jogador de rival, tá? Principalmente quando vem direto. Quando ele joga aqui, chama até a atenção, aí vai, por exemplo, para um time ou algum clube, né, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou até mesmo do futebol do exterior, e volta, aí tudo bem, até assim, não é o melhor dos cenários, mas até ajuda. Mas os últimos que o Goiás acabou tirando direto do rival, não deu muito certo, né? Eu nem separei essa lista aqui para falar com certa clareza, mas assim, a gente já lembra, óbvio, né? O Márcio, o próprio Pedro Bambu, que ele, se não me engano, ele em 2017, né? Ele saiu do Atlético em 2016 e já foi direto pro Goiás após o título da Série B do rival, né? Ele disputou a segunda divisão pelo Goiás. Então, assim, não tem impressão muito boa desses atletas que saem, até mesmo o caso do Felipe, né? Que jogou a Sul-Americana, a Copa do Brasil, enfim, o Campeonato Brasileiro em 2009, 2010, principalmente pelo Goiás, e em 2011 foi defender o rival, então sempre tem essa agonia. O volante Giovani, por exemplo, que saiu do Vila Nova e foi para o Goiás, acho que foi o último assim que saiu direto, né? Até pode deixar a sua opinião aqui. Apesar disso, a relação das duas diretorias não é tão ruim quanto a gente imagina por ser rival. Muito pelo contrário, o próprio Adson Batista vira e mexe, elogia, né, o Edminho Pinheiro, assim, o contrário também acontece. Obviamente vai ter uma provocação daqui, outra ali. Eu acho que essa é importante também para o futebol, é importante de ter outros rivais tão fortes quanto, né, apesar que o Goiás nem se compara com aquele início dos anos 2000, mas já tendo um rival na primeira divisão constante, como é o Atlético, na minha opinião, isso é muito bom para o nosso futebol e o crescimento, né, do próprio Goiás. Então essa relação das duas diretorias não é inimaginável a gente pensar, tanto é que, por exemplo, o Jefferson, né, lateral esquerdo, negociou sua saída do Goiás no ano passado, ainda na disputa da Série B, para defender o rival na disputa do Campeonato Brasileiro, né, e ter esse seu contrato também até o final do ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito aí do Wellington Rato, se poderia ser uma boa alternativa. Acho um jogador interessante, uma boa alternativa aí no mercado, vai depender muito de quanto está à disposição. Fico meio com o pé atrás em relação, por exemplo, a principalmente sair de um clube rival. Por exemplo, o Janderson é um outro jogador nessa mesma posição que estava aí na mira da diretoria. Acabou que o técnico Roger Machado, né, recusou de última hora. Então, assim, foi um jogador que era do Atlético, mas no ano passado estava lá no Grêmio, um pouco mais encostado. Aí sim viria. Eu não vejo assim, apesar de achar meio estranho, né? Tudo bem, já não tem esse convívio direto, né, com a mesma cidade. Mas quando sai diretamente de um rival para o outro, eu fico um pouco ressabiado, mas que é bom jogador, isso eu não tenho a menor dúvida. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive que eu já gravei de hoje mais cedo do Pedro Raul, essa eventual convocação dele para a Copa do Mundo, dos 55 relacionados. Possivelmente, né, a gente não pode cravar ainda, mas o Pedro Raul estará lá. Além disso, outra alternativa interessante da pontuação do Goiás, o que será necessário, não precisará de 45 pontos. Gravei um vídeo sobre esse assunto também, vou estar deixando aqui na tela final, e o link do nosso canal de cortes, além, claro, né, do nosso apoiador do vídeo de hoje, o Cimentos Votorantim, que eu vou estar deixando o link deles aqui embaixo do site, né, para você procurar na sua cidade mais próxima. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! E se você tiver indicação de outros jogadores para me trazer aqui uma eventual contratação para o Goiás no ano que vem, de boas alternativas, pode deixar aqui embaixo também. Valeu! Com a palavra, os especialistas. Para mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu só uso cimento Poti. Eu vou de cimento Votorã do começo ao fim. Aqui só dá cimento Tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais!